Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um webinar da Fortes Tecnologia. Eu sou José Carlos Fortes e estou aqui com Roberto Dias Duarte. O Roberto é uma figura extremamente conhecida do mercado contábil brasileiro, é professor, pesquisador, estrategista do mercado contábil e aqui nós vamos discutir um tema muito importante, onde o Roberto participou de um dos maiores eventos do mundo na área contábil e com certeza o maior da Europa, que é a Contex 2019, que ocorreu em Londres, agora no início de maio. Nosso querido Roberto Dias Duarte esteve lá, trouxe muitas novidades sobre produtos, serviços, tendências de mercado para os próximos anos e muitas coisas que a gente vai poder aqui trocar ideias com vocês. E aí, Roberto, como é que foi o Contex 2019 em Londres? Diga aí pra gente o que você viu lá. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Muito prazer estar aqui. Quero agradecer ao convite do Zé Carlos Fortes, da Fortes Tecnologia, e agradecer essa equipe especial aí que nos recebeu com tanto carinho. O evento ele é surpreendente, porque são 2 dias muito intensos, são mais de 200 palestras, 15 auditórios simultâneos com temas dos mais diversos possíveis. Aliás, até interessante isso, porque o evento é muito diferente daquilo que a gente vê aqui no Brasil. O jeito deles organizarem é uma coisa muito prática, muito objetiva. Você chega lá, você mesmo faz seu crachá, pendura, faz a inscrição online, que é gratuita, inclusive. Gratuita? É, gratuita. Não paga? Não. E não é caro para patrocinador participar, assim? Não, isso é que é impressionante. É porque é um evento focado em negócios para a área contábil. Então, são 220 expositores. E aí, aquele tanto de palestras simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, e você, por exemplo, assiste uma palestra sobre recursos humanos, já sai dali sabendo aonde que tem os fornecedores daquela coisa, muito prático, né? Muito prático mesmo. E pontual, começa às 10 horas, termina às 5 horas da tarde, super objetivo, não tem nada também assim, de lanche, almoço, o povo tá lá pra fazer coquetel, negócio. nada disso. Não, é negócio. É bem diferente aqui do Brasil, né? Exatamente, é muito prático. E é uma imensidão de conteúdo e solução de tudo quanto é coisa. Imagina, para uma empresa montar um stand lá, custa 5 mil libras, né? E com mais 2, 3 mil libras, eles conseguem ter toda a infraestrutura, porque é uma coisa muito simples, eles estão preocupados em entregar serviços. Negócio, fazer negócio. Exato. Pois é, esse é o jeito anglo-saxão de ser, são muito objetivos, muito focados, por isso que os países do anglo-saxão são muito bem desenvolvidos e são realmente um povo que tem objetividade naquilo que faz. Que legal, né? Sem dúvida. E Roberto, me diz uma coisa, e como está o Reino Unido em relação ao fisco digital? Sobretudo nessa questão de imposto de renda vinculado à contabilidade, imposto de renda de pessoa física, por exemplo. Como é que está lá isso aí? O que você viu? Isso é interessante também, porque, como eu disse, dos 15 eventos ocorrendo simultaneamente, né, das 15 palestras, tinha um único auditório sobre impostos. E aí eu procurei entender melhor como é que funciona lá. Eles têm um negócio que chama Faça Seus Impostos no Mundo Digital Agora, que está entrando em vigor agora mesmo. Então, para o imposto de renda à pessoa física, por exemplo, a Receita Federal de lá do Reino Unido fez um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar e fotografar os recibos. Tanto o recibo de serviço que ela adquiriu, quanto o serviço que ela prestou. Né? Por exemplo, uma pessoa pagou, digamos, um serviço médico, uma consulta e tal, um exame. Ele bate a foto, como é que é? Bate a foto. Bate a foto e aí? E aí que isso vai para o aplicativo, ele lê aquilo lá e já vai calculando o imposto. Que legal. Então, se você também é dentista ou médico e presta o serviço, você tira a foto do recibo que você prestou e aí ele já entra como receita. E aí no final do ano está apurado. Cara, que legal. Isso acaba indo para a pessoa jurídica lá, certamente. Também. Aí tem o que eles chamam de MTD, né, que é o Make Tax Digital, né, o Faça Seus Impostos no Mundo Digital, que é mais ou menos parecido com o SPED nosso aqui, só que extremamente mais simples, né? Direto do software, você vai colocando suas compras, suas vendas, o software de gestão, normalmente em nuvem, calcula os impostos, né? O IVA deles, né? Que lá é um imposto sobre valor agregado, e no final do ano transmite o arquivo resolvido o problema, sem estresse. A mesma coisa para o imposto de renda à pessoa jurídica.
E engraçado que na folha de pagamento também, né? Antigamente, que legal. Pelo que eu entendi, a folha tinha um selinho da rainha, né? Autorizando o contra-cheque lá na folha. E agora é tudo digital, em tempo real. Que legal. E certamente para os europeus, sobretudo os londrinos aí na Inglaterra, Reino Unido, certamente, deve facilitar porque a complexidade é mínima, né? Em relação ao Brasil, quer dizer, lá esse tratamento online é bem simples. Aqui, se você for, quer dizer, a gente está caminhando, mas a complexidade de E-Social, de SPED, de legislação estadual, municipal no Brasil, de fato, dificulta uma série de operações. O que é diferente lá que um IVA resolveu o problema, uma apuração simples, né? Eles não têm lá a diferença entre sistema financeiro, contábil e fiscal. É um sistema só que a empresa usa, registra as operações de compra e venda, e aí no próprio sistema, quer dizer, o empresário está usando lá a parte financeira, o contador usa a parte contábil, na hora que ele faz uma compra ou venda já acredita e debita, e o IVA, em Portugal, por exemplo, tem mais ou menos umas 20 contas. Então você apurou o saldo da conta IVA, multiplicou lá pela taxa, pela alíquota e tem o tanto que tem a pagar ou de crédito, né? Na Inglaterra, se não me engano, no Reino Unido, acho que são 2 ou 3 contas de IVA só. Coisa bastante simples. Facilita muito, né? Agora, o imposto de renda da pessoa física não é tão simples assim, não. O livro que eu vi lá é dessa grossura, assim. Né? Também tem suas dificuldades, né? Mas o software ajuda, né? Com certeza. O software. Pessoal, aí, quem tiver aí interesse em fazer perguntas, quiser tirar alguma dúvida, podem acessar e já vai fazendo sua pergunta, que logo, à medida que o tempo passar, a gente vai filtrando aqui alguma coisa de assuntos semelhantes para a gente responder de uma maneira, de um momento só. Roberto, como eles estão vendo a consultoria na área de contabilidade? Aqui no Brasil, existe todo um movimento que nós estamos vivenciando em que a contabilidade, outrora muito focada, digamos assim, no trabalho mais braçal de cálculo, de escriturações, produções de relatórios, aquela coisa mais sufocante historicamente na contabilidade, está começando aqui no Brasil um movimento numa linha mais da consultoria, uma perspectiva. Como é que está isso? Você viu isso lá na Contex agora em 2019? O que você tem de novidade? E isso, Zé Carlos, é até uma questão unânime no mundo, tá? Eu participo desse mesmo evento lá nos Estados Unidos também, e assim, já é unanimidade. A questão da apuração tributária e da prática contábil da escrituração é algo que você deve estar assistindo a gente aí e está sentindo a concorrência por preço, né? É isso que acontece mesmo. A tecnologia vem jogar os preços para baixo de tarefas transacionais. Como é que é isso? Pensa só, por que uma empresa contrata um escritório de contabilidade para processar a folha de pagamento? Porque é mais barato. O custo-benefício certamente é positivo para ela. É melhor fazer lá fora do que fazer... Exatamente. Se fosse mais barato, ela contrataria um profissional e faria dentro da própria empresa. Como não é, ela contrata você aí que está no seu escritório de contabilidade para fazer a folha de pagamento. Lógico. Só que com a tecnologia, as coisas estão ficando cada vez mais fáceis, mais rápidas de serem feitas, né? E agora... colocando esses robôs, essas inteligências artificiais, essas automações todas, está ficando cada vez mais barato. Então, esse nível transacional, que é o nível onde o escritório de contabilidade faz algo mais barato que o cliente dele em termos de horas trabalhadas, está em oceano vermelho, em competição por preço no mundo inteiro. E aí a turma toda está migrando para o nível consultivo. O nível consultivo, você não faz mais barato que o seu cliente. Você explica, você ensina como fazer um orçamento, como fazer um planejamento de caixa, como fazer uma precificação, né? Exatamente, explica o como. E ainda tem o nível estratégico, que aí você ensina o que fazer. Aí é o filé do negócio. O filé do negócio. Aí é onde o consultor, o contador-consultor, ele pode realmente... digamos, gerar um valor maior para o cliente, cobrar mais, e aí realmente... sem dúvida nenhuma. É o grande futuro para o pessoal da contabilidade. Sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho, isso é unanimidade já. E, assim, até teve um dos palestrantes que falou lá o seguinte... se você está com medo da tecnologia, é muito simples, é só fazer melhor que ela. Aí melhor e mais barato. Né? Ou seja, é o caminho sem volta. Caminho sem volta. Então, o nível transacional, que é a escrituração, o cálculo de imposto, como é que o contador lá no Reino Unido vai competir com o aplicativo que faz
automático, com conveniência, não tem jeito. E aqui no Brasil a gente já está sentindo isso, né? Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é para não ter um negócio que chama dissonância cognitiva, falar que faz uma coisa e fazer outra, né? Então, assim, imposto de renda. É importante, você ganha dinheiro com imposto de renda? Ganha, mas é o momento mais importante da sua vida para você entrar em contato com o cliente e ver o que ele precisa além do imposto. E não só fazer o imposto e receber aquele honorário. É entender o problema do cliente e agregar valor para decisões futuras para ele. Exato, e eles fazem muito bem isso, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, até em Portugal também, que é o quê? Eles percebem que o cliente precisa poupar para a universidade do filho, né? Fazer uma hipoteca para a casa dele, fazer uma previdência privada. Então, no momento do imposto de renda, eles são consultores de pessoa física também. Que legal. Né? Estão no nível 2. E aí, onde eu complemento, Roberto, para isso, o contador, o profissional contábil no Brasil, ele precisa ampliar um pouquinho mais, gerar uma horizontalidade de conhecimento para não ficar só naquela coisa mais convencional do compliance, porque para você dessa consultoria, como você citou, a gente precisa estender mais o conhecimento, buscar mais informações na área financeira, na área digamos, de gestão, na área de previdência, de seguros, ou seja, você compreender a necessidade do seu cliente. Aquela história, né? Você precisa resolver a dor do cliente. Exatamente. Resolvendo isso, você começa a enxergar a oportunidade de gerar valor e, obviamente, cobrar melhor. Exatamente. Tem muita gente que pensa que o contador consultor é só para empresa, e não é, para pessoa física também, para investimentos, para crédito. Até porque as empresas são de pessoas, Exato. Né? Os donos sempre serão pessoas, então precisa também ser orientado. Exatamente. Muito bom. Roberto, me diga uma coisa, assim, acho até que a gente de alguma forma já respondeu, mas qual o fator que você entende que faz com que o mercado perceba valor na consultoria do contador? O que é que o contador, de fato, o que é que essencialmente faz com que o empresário entenda que a consultoria do contador é importante para ele? É muito importante essa pergunta, porque também é unanimidade no mundo, tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa. E aqui no Brasil também, a gente é muito evoluído aqui. Mas essa percepção dos 3 níveis, né? O nível básico, transacional, é um nível que só gera competição por preço mesmo. É importante fazer, com certeza. Até porque é indispensável. Claro, né, claro. Tem que fazer de forma automatizada, de forma rápida, de forma eficiente, mas é um mercado claramente de competição por preço. E o nível consultivo, o nível científico, o nível de aconselhamento é o que agrega valor. E como você colocou bem da outra vez, alguns minutos atrás, o nível estratégico é o filé. Mas para você prestar um serviço estratégico, ser um consultor estrategista para o seu cliente, você tem que conhecer demais o mercado Aquela realidade dele. E aí leva à especialização, Exatamente. Ao nicho de mercado. Nicho de mercado. Porque imagina que você vai orientar os supermercadistas aí da sua região. Ok, se você for no nível 2, né, o nível consultivo, fazer um orçamento, um fluxo de caixa, tudo bem, você pode fazer para uma construtora ou para um supermercado. Mas no nível estratégico, você tem que conhecer as tendências daquele mercado. Do supermercado dele, Exato. Né? Do nicho de mercado, do bairro que ele atinge, o tipo de consumidor. Você pode ajudar muito nisso. Muito, muito. Aliás, é por essa razão que o Roberto ele é referência nacional, eu até diria, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, tem feito palestra mundo afora. Por que o Roberto é referência nacional na estratégia para a atividade contábil? Porque ele se especializou. A gente sabe que o Roberto ele era da área de tecnologia, sempre foi da área de tecnologia, já foi desenvolvedor de software, já trabalhou em outras atividades, mas ele escolheu pesquisar, se aprofundar com bastante força no segmento contábil. E hoje é referência nacional quando a gente quer discutir tendências da área contábil, porque se especializou num segmento. Então isso é uma coisa que a gente pode, assim como o Roberto se especializou para dar consultoria para o segmento contábil, os contadores podem se especializar para focar em determinado, não necessariamente um segmento, ou só segmento de atividade, mas pode segmento por tipo de empresa. Exato, perfil enfim, perfil, né? O fato é que para você se aprofundar, você precisa conhecer, precisa gerar uma condição de atividade naquele segmento. E para isso não tem jeito, você tem que focar. Tem que focar. É isso, Roberto. Me diz mais uma coisa aqui. Como está a tendência de preço na contabilidade tradicional
E a própria relação custo-benefício, digamos assim, custo, preço e valor, comparando com o que se fazia na contabilidade tradicional. Acho que a pergunta está um pouquinho complexa, mas vamos tentar aqui detalhar. Mas faz todo sentido isso, porque o que acontece? O que diferencia muito o serviço contábil brasileiro em termos de modelo de negócios, né, com o restante do mundo é que aqui a gente cobra mensalidade. Né? É uma mensalidade fixa. No Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, eles cobram por hora trabalhada. Então, a pessoa vai fazer o imposto de renda, vai calcular o imposto sobre valor agregado lá, o contador anota quantas horas ele trabalhou e manda a conta para o cliente, multiplica pelo valor hora dele. Mas, com a tecnologia... Isso aí começa a complicar a vida dele. Você começa a fazer as coisas mais rápido. Quem trabalhar por hora está começando a ter problema, né? Tá, exatamente. Então, a precificação por hora ou pelo custo, ela é possível. Existem várias empresas no mundo que trabalham por eficiência em custo. Só que são empresas que trabalham por escala, que querem prestar o serviço cada vez mais rápido, cada vez mais barato, para atender cada vez mais clientes. É o contrário da diferenciação. Se você quer um serviço mais valorizado em termos de preço, você tem que ser diferente. É o que todo mundo falou lá. E, aliás, um dos palestrantes começou a palestra dele assim: você está trabalhando muito? Você acha que você está trabalhando muito e recebendo pouco? Você acha? Pois é, então você está com um problema de precificação. Sintoma claro. Você está precificando errado. Isso é fato. E se o mercado não está te pagando, é pior ainda. Isso é porque muito você grave. não está se diferenciando. Aí você precisa rever seus conceitos, sua forma de trabalhar. Exatamente. Precisa escolher a estratégia de mercado, ou seja, que tipo de cliente que eu quero, como que eu vou me diferenciar, que tipo de consultoria que eu vou prestar para ele. E assim, tendo muita tranquilidade, que nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, não vai ser você. Né? Então, escolher um nicho significa o seguinte: falar não, esse tipo de cliente eu atendo, esse tipo de cliente eu não atendo. Isso é verdade. Esse tipo de serviço eu faço, esse tipo de serviço eu não faço. Porque a gente tem que ver, quando a gente fala de preço, e você falou bem, custo é importante, mas não é suficiente. Exatamente. Então, porque você tem o custo para produzir o serviço ou produto, mas você não pode abrir mão de conhecer o custo, sob pena de estar vendendo ou cobrando abaixo do custo, aí você não vai a lugar nenhum. Então, o custo é importante. Por outro lado, definir o seu preço é igualmente importante. Mas mais importante é conhecer ou identificar o valor que o cliente percebe de você. Então você tem que diferenciar custo, que é o que você gasta para produzir um produto ou serviço, o preço, que é o que você propõe para pagar, para vender, para o cliente lhe pagar, e aí ver se o cliente topa pagar isso. Ele vai pagar mais ou não, dependendo do valor que ele percebe que você pode gerar para ele. Exatamente. Então a gente tem que ter esses cuidados para não achar que fez a conta e já resolveu o problema. Exatamente. A equação de preço começa pelo lado do cliente, não pelo seu lado. E se seu custo está mais alto que o mercado está pagando na sua região, ou o seu produto e serviço não está se diferenciando, ou você está com um custo além do normal. Ou você não tem agilidade para gerar, que acaba virando custo per capita maior do que o mercado pratica. Exato, e aí você precisa investir em eficiência, investir em tecnologia, em reorganização de processos e melhorar seus custos, né? E isso também já é uma realidade mundial. Isso aí não se discute mais. Não, e assim nessa mesma linha, como é que você imagina ou vem percebendo ou identificou alguma tendência, como a contabilidade está se adaptando às mudanças de mercado, com a presença da tecnologia, em que nós temos praticamente desaparecido as barreiras geográficas, as coisas certamente já são atemporais, a gente pode trabalhar aqui, pode trabalhar sincronizado com o cliente, com qualquer lugar do mundo, enfim, essa modernidade de tecnologia, inteligência, robô, tudo isso está transformando o mercado dos negócios como um todo. Como é que a contabilidade, que você percebe essa adaptação da contabilidade a essa nova realidade? É interessante esse ponto também, porque teve um palestrante que começou assim, ele falou, olha, as leis trabalhistas e tributárias e de conformidade no mundo inteiro estão mudando. No Brasil, no Reino Unido.
a tecnologia está mudando, a geografia está mudando, né? O mundo é plano, você trabalha em qualquer lugar que você quiser. E o comportamento das pessoas está mudando. E você está trabalhando como se tivesse 10 anos atrás, 20 anos atrás, tá errado, não vai dar certo. Não vai funcionar. Aliás, nessa linha eu até cunhei uma frase que é mais ou menos assim, é uma coisa óbvia, mas é engraçado. Rapaz, é muito difícil dar certo quando você faz o errado. Exatamente. E é muito difícil dar errado quando você faz o certo. Então é mais ou menos, cara, sincroniza. Senão você vai ter problema, é uma questão de tempo. Então, o mundo é plano. Lá, inclusive, tinha vários expositores lá oferecendo serviços offshore, ou seja, contabilidade está sendo quarteirizada na Índia. Olha aí. Se você, por exemplo, um escritório de contabilidade que não quer fazer o cálculo de tributos e quer fazer só a consultoria, ele contrata o pessoal, uma empresa na Índia, no Vietnã, para processar a contabilidade e trabalha só o nível consultivo. Na realidade, a margem dele é maior, porque na Índia eles têm escala. A propósito de quarteirização, eu pessoalmente tenho percebido, e isso acho que vai favorecer muito com os softwares de web, essa geração de software, softwares contábeis, de gestão, tudo integrado lá na ponta com o cliente, o contador. Há uma tendência, assim, a meu ver, muito forte da quarteirização. Imagina o seguinte, você tem uma grande empresa contábil e você tem a sua equipe e com o software todo web integrado com o cliente, você pode começar, de fato, praticar o home office com a sua equipe. Exatamente. Então você pode segmentar e botar os seus funcionários, fica em casa ou em pequenos escritórios menores, estrutura mais enxuta, e aí você quarteiriza. E você fica meio que fazendo ali a articulação geral e tudo acompanhando, já que o software é tudo web, você vai poder fazer essa quarteirização. Além de fazer em outros países, você vai fazer com a sua equipe dentro de casa. Contratar profissionais de outros estados, enfim. Isso tudo são alternativas que a atividade contábil pode praticar já agora muito em breve, né? É engraçado que nessas mentorias que eu faço para escritórios grandes aqui no Brasil, muitos deles falam assim, eu não posso crescer esse ano porque eu estou me reorganizando. Eu não consigo captar mais clientes ou não consigo atender mais clientes. Aí, alguns deles até já resolveram isso como? O gargalo é a folha de pagamento. Então, ele quarteiriza a folha e começa a crescer. Ok, estamos crescendo. Terceiriza a terceirização, né? Exatamente. E aí, na hora, ou na folha, ou fiscal, né? Que, em especial fiscal para pequena e média empresa. Então, ele cresce... quarteirizado. E aí, num determinado momento, ele pode falar assim, eu vou voltar para fazer aqui ou vou continuar quarteirizando. Sem problema. Ou então, à medida que o cliente crescer, ele dá quarteirização, ele reincorpora, redesenha. Ou seja, você tem que ter esse dinamismo. Né? A consciência que o pessoal precisa ter é que o nível 1 é transacional, é preço. Então, quem tiver custo mais baixo, vai fazer mais baixo. E você... Aliás, você formou aí, você gastou 4, 5 anos para formar, fez pós-graduação, MBA, para ficar fazendo cálculo de folha, cálculo de Simples Nacional. Aperta o software, já faz isso, né? Aperta o software, quarteiriza com os indianos. Claro. Fica bem mais em conta, né? Na realidade, até a gente está planejando, em alguns casos aqui, quarteirizar escritórios fora do Brasil. Isso já é uma tendência aqui também, viu? Porque a gente é bom de serviço. É lógico. E a gente é mais barato lá que os europeus. Pois então... Tem coisa boa. Tem muita coisa para a gente pensar e ficar antenado, né? Sem dúvida. Roberto, me fala também aqui, qual a relação que você vê na contabilidade, tipo prateleira e tipo boutique, se é que a gente pode falar assim, o serviço, digamos, de escala e o serviço focado? Fala um pouco sobre isso. É exatamente esse o ponto. Dependendo da estratégia que você escolher, você precisa criar tanto o serviço nível 1 quanto o nível 2 mais automatizado, mais autoatendimento, self-service, né? A pessoa, por exemplo, entra no seu site, faz aquele processo todo de envio de documento, receber documento, mas muito mais do que isso. Ela pode, por exemplo, pegar modelos de plano de negócios, relatórios já pré-analisados ali, relatórios simples, mas com uma análise objetiva e prática, com uma dica para ela para o mês, né? Então, assim, o escritório que tem esses serviços de prateleira, normalmente também são focados, né? E fornecem
tanto o nível 1 de cálculo de impostos, folha de pagamento e Que é o conformidade compliance, legal, né? Não compliance. Automatizado. A base da tua pirâmide, né? Aqueles Exato. 80%, depois tem os 15% e os 5%, né? Exatamente. E o nível 2 também o mais automatizado possível. Isso é prateleira. Só que quando você é especialista, por exemplo, em supermercado, você manda um relatório de uma página, falando, olha... O essencial. Suas vendas foram tanto, seus resultados foi tanto, o melhor produto é esse, faz essa promoção. Análise simples. Agora, se você é boutique, aí é outra história. Aí você cobra mais caro, faz uma consultoria mais focada, aponta caminhos, né? É a diferença da academia varejão e do personal trainer. Né? Você está ali acompanhando a pessoa todo dia, mostrando os números, mostrando os caminhos, enfim, são dois modelos muito distintos. Roberto, o que confunde muito a turma é que, muitas vezes também, o escritório contábil, ele vende os serviços dele como self-service sem balança, né? Aí não tem diferença de preço entre nada. Aí o cliente vai querer tudo mesmo. É lógico. Mas o erro está na forma de vender os serviços. Aliás, a atividade contábil, eu posso até, de certa forma, falar com alguma propriedade, porque passei aí cerca de 30 anos dando aula para o pessoal da contabilidade nas universidades, produzo tecnologia há 30 anos para o mercado contábil, já vivenciei, já tive empresas de contabilidade. Então, ao longo desses anos, uma coisa que eu percebi, e que ainda percebo, é que quando eu dava aula, por exemplo, no curso de Direito, no curso de Administração, no curso de Computação e no curso de Contabilidade, nos cursos de contábeis, eu percebia claramente que os contadores, eles não têm desenvoltura de se vender. Exato. Nem de se vender profissionalmente, nem de vender bem o seu serviço. Exato. Isso, de fato, é uma carência, a meu ver, na própria formação das faculdades. Acho que o currículo de curso de contábeis deve promover a inserção de disciplinas que atente para esse lado do marketing. Não marketing no sentido de propaganda, não é isso. Marketing no sentido de qualidade, de conteúdo, de estratégia, de geração de valor. Então, os cursos de contabilidade, eles devem, digamos, fortalecer a forma como o profissional deve se vender. Isso o pessoal do direito faz melhor, o pessoal da administração, obviamente, faz melhor, e os contadores precisam realmente ter esse reforço para bem se posicionar no mercado. Sem dúvida, e a atividade contábil é uma atividade empreendedora por natureza, né? Com certeza. Então, tanto no sentido de ajudar o empreendedor, como de ser empreendedor. Aliás, uma das profissões, das poucas profissões, que você consegue empreender por conta própria com um mínimo de recursos. Exato. Porque você rapidinho pode ter um escritório de contabilidade e aí, sem grandes investimentos, você realmente começar a empreender. É uma atividade muito fácil. Ô Roberto, aqui tem uma pergunta aí de um colega nosso aí que está participando do nosso evento. Ele quer saber, assim, do que você viu em Londres. Ele pergunta, a contabilidade brasileira está atrasada em relação, digamos, à contabilidade mundial? Na tua visão, já que tu anda tanto pelo mundo, vendo, participando, dando palestra por aí. Ô Anderson, em primeiro lugar, eu não tenho competência em nenhum sentido para analisar a contabilidade em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, nem fora do Brasil, porque eu sou apenas um usuário dessa ciência. Eu não sou um cientista da contabilidade. E nem me seria, tecnicamente, nem do ponto de vista de competência profissional, analisar a ciência contábil. Lógico. Eu analiso o mercado de serviços contábeis. A estratégia e tudo mais. Exatamente. Como empreender na contabilidade, como gerar mais valor para o seu cliente. E, nesse sentido, eu posso deixar muito claro para vocês o seguinte: nós temos no Brasil o empreendedorismo na área contábil dos mais desenvolvidos do planeta. Esses temas todos que eu vi lá, de marketing, de vendas, de tecnologia, de inovação, de como fazer negócios na área contábil, já são temas que a gente já discute aqui no Brasil há muito tempo. Muito tempo. Aliás, Roberto, com respeito a isso, nós conversamos antes sobre o evento, você me passou aí diversas informações e confesso para você que eu praticamente não vi novidade. Tudo que você já vem historicamente desenvolvendo no Brasil, dando consultoria para as grandes empresas contábeis, discutindo conosco, o Roberto, para quem não sabe, o Roberto participa, é membro do nosso Conselho Estratégico aqui da Fortes, trazendo sua contribuição para os nossos produtos.
E o Roberto tem dito isso, que ele trouxe de Londres, trouxe de Boston no ano passado, onde ele participa desses eventos. É basicamente o que ele já conversa, já vem propalando há algum tempo. Aqui e ali surge uma novidade, uma tecnologia, uma tendência, mas basicamente eu diria, e concordo com você aí, respondendo a pergunta do Anderson Ávila, é que de fato a nossa contabilidade ela está muito bem desenvolvida. Temos expoentes na área acadêmica muito fortes, temos, aliás, uma legislação complexa, tributária, muitas exigências, e tudo isso fez desenvolver a musculatura intelectual, se assim podemos falar, e que o contador brasileiro, desde a época da inflação, de correção de balanço, foi invenção brasileira. Então, tudo isso fez com que o profissional contábil do Brasil precisasse desenvolver toda essa habilidade. Então, de fato, do ponto de vista contábil, imagino eu também que a contabilidade no Brasil não deixa a desejar do que se faz aí mundo afora. Sim, as próprias entidades do setor têm promovido eventos e programas de qualidade, de melhoria na gestão de recursos humanos, de inovação tecnológica. Então, assim, o empresário da contabilidade no Brasil, ele é muito preparado. É claro, né? A gente acha extremos de todo jeito, lógico, mas em geral aqui é bem preparado. E por outro lado, nós também temos o reforço das entidades contábeis. Aqui no Brasil são entidades da classe contábil, elas são muito ativas, promovem muitos eventos, muitos cursos, eles realmente são muito atuantes. E juntando tudo isso, forma uma profissão de contabilidade com, sem dúvida, uma das referências do mundo. Sem dúvida. E Roberto, me diz uma outra coisa aqui, o que tu acha aqui? Eu vou provocar um exercício de futurologia, sim, já que você é o guru. Vamos lá. O que é que você acha? Como podemos nos ver na atividade contábil para o futuro, considerando o que já se fala da geração alfa, ou seja, aquela turma que nasceu de 2011 em diante. Quer dizer, essa garotada que daqui a algum tempo vai estar dentro do mercado, além de estar dentro do mercado como empreendedores, como empresários, tomadores do serviço contábil, também estarão dentro do mercado, esta nova geração, como prestadores da atividade contábil. Aquela turma que é acostumada com vídeo, com a live, com aquele vídeo instantâneo, com a interação ali ponto a ponto, online. Esse público que é completamente diferente do público de 10, 20, 30 anos atrás que foi formado. Então, como é que tu percebe essa transformação, esse mercado para futuro, considerando essa realidade de hoje? O que é que tu vislumbra aí com tanta novidade? Então, nós temos aí essa geração alfa e a Z já em andamento aqui, né? Nós já temos funcionários aí, empreendedores, tanto na contabilidade quanto empreendedores de outras áreas, dessa geração Z, né? Aí eu te pergunto, hoje você prefere ir ao banco, fazer um DOC ou usar um aplicativo do celular e fazer uma transferência no aplicativo? Acho que é unânime, né? Com certeza. Então, toda vez que você tem problemas ou questões transacionais, a tecnologia é mais rápida. Agora, quando você entra com fatores psicológicos, por exemplo, você está com um problema na sua conta corrente, entrou um crédito, um débito lá que você não reconhece. Você quer o quê? Usar o aplicativo ou conversar com o gerente? Né? Aí não tem jeito. Não tem jeito. Você vai querer falar, né? Olho no olho. É exatamente isso. Essa geração hoje já demanda o nível transacional, o nível de resolução de problemas de forma rápida e eficiente, usando o máximo possível de tecnologia. E, quando é necessário, o olho no olho, que é insubstituível. Mas, para isso, existem duas coisas importantes. Você precisa exercitar sua capacidade ou suas habilidades de criatividade e de sociabilidade. Né? Não adianta você ficar lá atrás do computador o tempo inteiro digitando, que isso aí já era. Isso aí o computador já vai fazer para você. Os robozinhos vão fazer tudo automático. Mas essa empatia, essa capacidade de acolher as pessoas e de resolver os problemas delas, aí você vai falar assim, eu não sou psicólogo. Porque quem não é psicólogo agora vai ser substituído pelo robô, é simples assim. Né? Então são essas coisas, em inglês o pessoal chama de soft skills, né? Habilidades leves, né? Isso que a gente precisa aprender.
como se relacionar com as pessoas, como se colocar no lugar empatia, delas. Né? Exatamente. Essa inteligência emocional, né? Esse é um momento realmente muito importante para sair desse automatismo puro e simples, né? Exatamente. Bom, chegou uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte aí, colega, Apolo Martins. Em um cotidiano que exige cada vez mais de agilidade das informações, seria importante focar na rapidez do serviço ou o diferencial nesse caso seria trabalhar com mais dedicação nos detalhes de tal serviço? Aí veio exatamente o compliance e a consultoria, né? Se ele está com foco em volume, ou seja, eu quero atender a muitos clientes com preço baixo, é agilidade. Se ele está com foco em diferencial naquela história da boutique, né? Aí, óbvio, ele tem que ter a operação eficiente, a operação rápida, a operação eficiente, porque também não adianta você atender bem, a ter uma experiência boa do cliente e não entregar o serviço a tempo, né? Aliás, aí eu acho que o Apolo Martins, ele fez essa provocação e, sem dúvida, essa dúvida dele certamente é de muitos. E você falou bem, aí me veio aqui à mente a consulta médica, é mais ou menos assim. Uma coisa é você chegar numa consulta, digamos, num plano de saúde ou mesmo a consulta do hospital público, e é muito comum, e aqui eu não estou acusando o médico nem o modelo, não, o fato é que é muito comum, o sujeito vai se consultar e ele senta na cadeira, o médico faz 2, 3 perguntas, às vezes nem olha para o consulente lá, para o paciente, aí ele já está prescrevendo, 10 minutinhos, 5 ele entrega a receita, entra outro. Exato. E assim ele tem que cumprir X atendimento no dia. Esse é o compliance, digamos assim. Vai assim meio no automático. E aí aquela consulta paga um valor assim bem mais elevado, aí o sujeito senta, tem 2 horas, conversa tudo, pergunta tudo, aí de fato aí é uma medicina boutique, né? Exatamente. É como a história da consultoria e do compliance. Exatamente. Ou você vai para o volume ou você vai para a especialidade para focar. Só lembrando que mesmo na história do atendimento gourmet, né, do atendimento premium, o serviço tem que sair rápido no dia. É claro. Né? Isso aí mas não com a pode qualidade, esquecer, não. Com a qualidade, né? Exatamente. Muito bem. Ô Roberto, e aí eu te pergunto, em relação a essa novidade que a gente começou a perceber, qual na tua visão de BPO financeiro com contabilidade? Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente vê muita gente falar, você acha que isso é uma tendência, o escritório contábil se transformar numa coisa um pouquinho mais ampla, ou isso é o que a gente chama de voo de galinha, aquela que começa e se acaba? Ou é uma tendência mesmo, na tua percepção? Então, o que é o BPO? BPO é uma sigla em inglês que significa terceirização dos processos. Então você já faz aí no seu escritório, muito provavelmente, o BPO da folha de pagamento. E da própria contabilidade. Da contabilidade. O escritório contábil já é um BPO do serviço contábil. Do fiscal tributário, né? Você já faz BPO. Claro. O que está surgindo de novidade aqui é o BPO do contas a pagar e a receber. IO, né? Tem gente que faz só do contas a receber. Então, isso é um ponto. Por que um cliente te contrataria para terceirizar o contas a pagar ou a receber dele? Porque você faz mais barato que ele. Faturamento e tal, né? Em termos de horas trabalhadas, o custo da hora, porque se fosse mais caro ele faria também. Lógico. É o mesmo raciocínio. Então o BPO é transacional. Mas por que agora no Brasil vale a pena? Oferta e demanda. Ainda tem tecnologia já começa a melhorar essa capacidade de interagir com o cliente, né? E ainda tem pouca gente oferecendo serviço de BPO do financeiro. Uma hora isso vai ter escala, e aliás é um mercado desregulamentado, né? Qualquer tipo de empresa pode entrar, então certamente teremos uma oferta maior que a demanda, o preço vai cair. Normal, como qualquer serviço transacional. É assim que funciona no mundo. Lei da oferta e procura. Serviço transacional, competição por preço. Agora, ele pode ser usado, sim, como algo a mais. Uma base para a consultoria. Exatamente. É aí que está o pulo do gato. Você tendo as informações, você, além de ganhar produtividade no fiscal contábil, você consegue ter mais informações. Mais elementos para ir lá para o nível dos 5% estratégico. Exatamente. Além de você fazer o compliance, se assim podemos falar, esse operacional, contábil, fiscal, pessoal, financeiro,
ele estaria disposto ou com uma base de dados para prestar um serviço de consultoria de alto nível, aonde ele poderia vender como boutique, né? Agora, isso não é muito comum, não foi muito comum lá em Londres, por quê? Porque lá eles estão usando mais a estratégia de outsourcing, ou seja, colocar o seu funcionário dentro da empresa maior lá. X horas, vai e volta. Vai e volta, trabalha lá, processa a folha, processa o contábil fiscal lá. E quarteirização na Índia, né? E tem outro detalhe. O financeiro, imagina só, imagina quando as empresas pequenas no mundo inteiro estiverem usando sistemas em nuvem para controlar contas a pagar e a receber. Imagina também quando tivermos todos os bancos conectados a esses sistemas financeiros em nuvem. Ou seja, o faturamento, recebimento e conciliação já sai automático no software. Então, por isso que lá na Inglaterra eles não estão muito preocupados com o BPO do financeiro, porque a tecnologia vai jogar esse preço lá para baixo. Isso é verdade. Roberto, chegou uma outra pergunta, eu não sei se você teve alguma relação lá em Londres com esse assunto, é do Flávio Girão de Almeida. Ele pergunta com relação à constituição de empresa. Há diferença em relação ao tempo de constituição, digamos, em Londres e aqui no Brasil? Eles discutiram esse tema lá? Não, esse tipo de assunto não se discute porque é automático, né? Isso aí é tão rápido, é tão fácil que qualquer um faz. É tipo na Estônia, né? A coisa já é tudo tão automatizada que isso não existe. Não existe. Vai lá, anotou o número, a empresa está criada, vamos trabalhar. O que tem são empresas que fazem processos assim para estrangeiros. Eu quero fazer... entendi. Né? Eu quero abrir uma empresa lá, eu sou brasileiro, aí... Tem outra burocracia, mas tem que ser cumprida. Mas para cidadão do Reino Unido, isso nem vi. Pode até ser que tenha, mas é tão trivial que é um serviço de preço baixo. Entendi. Me diz uma coisa, você percebeu alguma preocupação lá na Europa, sobretudo nesse evento do Reino Unido? O que podemos falar sobre engajamento de equipe, digamos assim, a pessoa estar trabalhando... qual o propósito, o que é que motiva? Eles abordam esse lado da relação equipe, empresa contábil? Tem esse... Sim, essa é uma preocupação muito frequente lá e cá também, né? Bom, já que a tecnologia está entrando fortemente nos processos transacionais, e a gente precisa formar pessoal para atender o cliente no nível consultivo, né? E pior, esse consultor não é só técnico, entra aquelas soft skills, né, aquelas habilidades de empatia e tudo mais, há uma preocupação muito grande em recrutar e desenvolver e reter talentos. E isso passa por planos de cargos e salários, benefícios, planos de desenvolvimento, mas sobretudo passa pelo sentido de propósito, de causa, que é o que move as pessoas. Né? Todo mundo quer fazer diferença no mundo. É engraçado que quando eu me apresento, alguns já devem ter até visto isso, eu me apresento como pai da Lavínia e marido da Juliana, né, nas palestras. Talvez você saiba disso. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um propósito. E meu propósito parte por ajudar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil por meio dos contadores. Mas eu tenho convicção de que a gente só consegue mudar o mundo se a gente muda a nossa família. Não adianta você querer salvar o planeta, salvar o empreendedor, salvar você não salva nem a sua. Exatamente. Então, assim, primeiro, valorização da família, ensinar essas coisas, procurar transmitir esses valores para a família e depois para o resto do mundo. Isso é um propósito. E eu sei que cada empreendedor tem o seu propósito. Só que o porquê que um general, um comandante de uma batalha, de uma guerra, de um evento, né, ganha a batalha, muitas vezes com menos recursos, com mais dificuldade, com uma equipe menos tecnicamente preparada, por causa do propósito. Né? Então, isso hoje em dia é muito importante, é algo que a gente tem que se preocupar e tem técnica para isso, não basta querer, tem que estudar o assunto. Tem que conhecer e até o que a Disney faz, né? Lá no... tem aqui uma pergunta do Cleiton Alves, Roberto. Ele gostaria de saber se no Brasil já existem empresas que quarteirizam os serviços contábeis. Se vocês podem citar. Eu não posso, eu mas acho que não, saber eu sei que tem um tanto. Eu também conheço vários, mas também não posso citar porque lógico, por razões óbvias, né? Tem, e tanto como estratégia de crescimento, como de redução de custo né? Ele muitas vezes faz as duas coisas juntas. Lógico. Tem sim. Bom,
E aí vamos aqui, acho que já para encerrar, vamos fazer aqui a última pergunta. O que podemos falar, Roberto, sobre inteligência artificial, robotização dos processos e até blockchain? O que tu tem escutado por aí, sobretudo do blockchain, automação, inteligência e blockchain, que é uma tendência para revolucionar de uma forma definitiva, né? A automação de processos, a programação de processos. O que é um RPA? RPA não é recibo de profissional autônomo, não. É Robotic Process Automation. É basicamente uma ferramenta, você desenha o fluxograma de um processo e diz em cada caixotinho o que aquele robô vai fazer. Como se fosse uma programação de macro de Excel. Só que vale para qualquer ferramenta. Então, o pessoal está desenhando os processos, e essa é a parte mais difícil, desenhar os processos dentro de um escritório e criando robôs para automatizar cada um desses processos. Isso é fato, isso já está acontecendo, ainda em pouca escala, mas está acontecendo, e isso vai acelerar cada vez mais o processo de redução de custo e o ganho de eficiência no nível transacional. Inteligência artificial é alguma coisa que aprende. Né? É um robozinho que aprende a fazer. Por exemplo, ele aprende a calcular um imposto, ele aprende o comportamento de uma pessoa. Então, eles já estão juntando o RPA com inteligência artificial com chatbot, com que é a capacidade de comunicação do robô. Né? Eu vi isso lá, é um robozinho que interage com o sistema, um portal de documentos. Então, você vai depositando os documentos lá no portal e pergunta, e via chat, você pergunta assim, quais foram as últimas notas fiscais do mês passado de tal fornecedor. O robozinho já te responde. Me devolve tal documento, ele vai te responde. Me manda os pedidos de maior valor da empresa, ele te manda. E na hora que botar blockchain junto com tudo isso? Aí que eu de cara, vai ficar grande. Porque o blockchain é como se fosse... O que ele... Na realidade é uma tecnologia bastante sofisticada, mas que garante confidencialidade e integridade de documentos digitais. Então, é a tecnologia que as criptomoedas são embasadas, né? Mas como que isso afeta a contabilidade? Dá só um resumozinho, que o nosso tempo está acabando, e aí nós estenderemos em outra oportunidade. Ótimo, porque esse assunto é delicioso, e vai mudar radicalmente a forma com que se faz contabilidade no mundo. Vai mudar muita coisa e contabilidade nem se fala. Total, porque não é a questão da criptomoeda. A questão é que eles estão criando uma tecnologia aberta para criar um livro contábil universal. Uma espécie de razão contábil universal. Exatamente, onde o meu crédito vai ser o seu débito. Cara, que legal. Isso aí eu imagino que vai as transações vão sair de forma natural. Ou seja, o nível 1 fica resolvido... Acabou. Mas é o seguinte, nós vamos deixar vamos fazer a última pergunta... E esse assunto e outros a gente volta a conversar. Bom, tem uma pergunta aqui, a última, da Micaele da Costa Lima. Ela pergunta, se vocês pudessem traçar o perfil do profissional contábil daqui a 10 anos, como definiria? Pensa numa coisa complicada, né? Responder. Em tecnologia, 6 meses é uma eternidade, imagina 10 anos. Mas isso foi tema de várias palestras lá e, na realidade, de muitos estudos que têm sido feitos recentemente. Na realidade, empatia. Né? Você tem que se colocar no lugar das outras pessoas, desenvolver suas habilidades de comunicação, habilidades analíticas, de analisar grandes volumes de dados, né? Porque onde vem os BIs da vida envolvido, né? Usar ferramenta de tecnologia para decisão. E criatividade, né? Qual que é o segredo, grande segredo da história? Se colocar no lugar do cliente, analisar os dados dele e criar soluções. Simples assim. E fazer uma coisa que seja bom para ele e para você. Exatamente, não tem grandes mistérios. Óbvio, aplicando a ciência. Mas sem a empatia, sem a capacidade de análise de dados. E para analisar dados, obviamente, você vai precisar de tecnologia para poder fazer esses gráficos, essas análises todas. E criatividade para oferecer soluções. Pois é. Bom, e aí nós se tiver assim alguma coisa que você gostaria de destacar, Roberto, eu vou pedir aqui à turma da produção para esticar mais um pouquinho o tempo, porque, e aí também eu queria até abordar um outro assunto, que é você, empresa contábil,
Isso eu imagino que a gente pode fomentar a atividade contábil no Brasil, é estimular a área de conhecimento dentro do seu ambiente contábil, digamos, você é um contador consultor, a gente colocar lá dentro do seu site contábil um serviço de consultoria com interação com o seu cliente e, sobretudo, com uma área para você promover webinars com o seu cliente, como nós estamos fazendo agora, Exato. Nesse momento, com o mercado de contabilidade, que o próprio contador possa ter suas ferramentas dentro do seu escritório, dentro do seu site, que possa promover essa interação com os seus clientes também, para fazer um bate-papo com o seu cliente, tirar a dúvida à distância. E aí eu acho que é onde a gente pode contribuir muito, trazendo plataforma de educação à distância, integrado com os sites, porque você põe cursos segmentados para o seu cliente, você faz webinar para o seu cliente, enfim, essas tecnologias todas vão fazer com que você possa, de fato, sair da base daqueles 80% do compliance, né, do dia a dia, da automação, onde o preço é muito reduzido ao oceano vermelho, subir para a área onde você, de fato, pode vender a informação, que é a matéria-prima do mundo moderno, é o dado com a informação. Exatamente. Um dos palestrantes até abordou isso bem, que para a maioria dos seus clientes, isso é uma das estratégias que eles elencaram lá. Para a maioria dos seus clientes, você vai colocar consultoria faça você mesmo. Uhum. E o que é uma consultoria faça você mesmo? Muitas vezes é um treinamento, é o como fazer alguma coisa, como contratar, como demitir, como você emitir pode até fazer um videozinho, colocar no seu site, o cliente acessa e aprendeu ali, né? Exato. Que faça você mesmo. Como fazer um plano de negócio, como fazer um orçamento. Agora, o mais importante de tudo é você se colocar no lugar do seu cliente. Eu vejo um erro grave que o pessoal está cometendo aí, que é fazer conteúdo e vídeo para o outro contador. Isso é lindo para o ego, né? Mas para os negócios é péssimo. Porque quem é seu cliente é o cliente final, né? E aí você tem que exercitar empatia com o cliente e não com o colega. Gosto muito de você, vamos estudar juntos, nós somos amigos, nós somos colegas de profissão, mas você não paga a minha conta. Quem paga a minha conta é meu cliente, né? Claro. Então, eu tenho que criar essas soluções de autosserviço no meu site para atender a maioria. E para aqueles 5, 10% dos clientes, eu faço o serviço consultivo, olho no olho, de alto valor. Aí é onde eu acho que nós, produtores de tecnologia, podemos ajudar muito a classe contábil, dispondo para o contador, colocando à disposição dele plataformas e um ambiente, digamos, virtual, um site que tem atração, que se constitua num fator de, digamos, de atração de cliente para o escritório contábil. Exato. E a partir daí a gente colocá-lo em contato permanente nesta rede de tecnologia. E aí precisamos fazer a nossa parte, nós, empresas de tecnologia, com a presença e a força aí do Roberto e outros colegas, poderemos certamente dar uma evoluída, transformar a maneira como se faz contabilidade no nosso país. Sem dúvida. E aí, Roberto, eu queria te agradecer aí, agradecer a turma da produção aqui dos estúdios da Fortes Tecnologia, estamos aqui no Estúdio 1, e dizer que nós estaremos dentro aí de cerca de 30 dias, vamos colocar nas mídias, com outro webinar, de repente até traçando ideias de um evento aí que o Roberto está promovendo aí nos Estados Unidos, e possivelmente teremos um webinar daqui mais uns 30 dias, ele e com mais outros profissionais que vão participar, traremos novidades para o nosso público, para que a gente possa engrandecer, embasar a classe contábil brasileira de inovação, de novidade, de tendência, para que possamos todos crescer juntos. Muito obrigado, Roberto. E fique à vontade para se despedir do seu público. Muito obrigado, pessoal. Essas reflexões todas são importantes para vocês e continuem aí inscritos nos canais de comunicação da Fortes Tecnologia, que tem muita informação importante para vocês. Agradeço demais aí a oportunidade. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.